Olá, você está no XP com uma questão de linguagens. É por isso que eu, Cláudia Fumi, estou aqui para resolvê-la com você. Nós vamos observar o comando que diz: nesse texto, as falas atribuídas a Evanildo Bechara são representativas de uma variedade linguística. Opa, que é isso? Variedade linguística é aquilo que a gente vai considerar como as possibilidades de, dentro de uma mesma língua, usar aí várias formas, diferentes formas. E o próprio comando da questão já vai levando a gente para aquilo que seria observar a teoria, fazer uma revisãozinha sobre variações linguísticas. Como é que as pessoas podem variar a língua? Uma questão situacional. Então, quando a gente fala aqui que é a situação, nós temos, por exemplo, um professor de português que fala corretamente na situação de estar dando aula, mas que entre os amigos não vai ficar ali procurando uma linguagem mais adequada, uma colocação pronominal mais adequada. Então ele vai lá na sala de aula e vai dizer assim: olha, a gente precisa colocar ligue-se. Mas aí ele pode dizer no cotidiano: ah, se ligue nisso. Então o que acontece? A situação aqui vai exigir uma linguagem mais formal, ele vai fazer uso. É só um exemplo, tá? Variação linguística regional, o que acontece? Essa acho que é a mais comum de a gente perceber quando a gente começa a falar sobre nomes de comidas, sobre determinadas palavras que caracterizam uma região ou outra, né? Então, quando a gente fala na variação linguística regional, a gente encontra aí o baianês, né? A gente encontra aquela variação que vai caracterizar cada local. A gente tem o maranhês e tantos outros, maranhês e tantos outros que vão identificar pela localidade. É o exemplo de a gente dizer assim, olha, lá no baianês tem opaí, ó, né, que a gente não vai encontrar no maranhês, por exemplo. Sociocultural é aquela em que a gente vai dentro de um mesmo lugar. Então, por exemplo, a gente vai falar aí no Maranhão, mas a gente vai ter determinados grupos sociais que vão fazer diferenças. Quando a gente diz assim, olha, naquela sociedade ali, naquela cidade, tem um grupo que fala mesmo e o outro grupo que fala mesmo. E isso pode até ser motivo de preconceito, né, de um grupo para o outro. A variação geracional, olha como o nome traz para a gente aqui, geracional, por quê? É porque quando a gente diz assim, ah, meu avô fala assim, e a gente vai mudando a forma de dizer as palavras, por quê? Porque são novas gerações. Então, é a questão aí etária, né? É a questão da idade. E a ocupacional, que nos faz muitas vezes utilizar determinados termos que fora daquele ambiente de trabalho a gente não utiliza. Isso também se faz através dos esportes, quando a gente fala sobre peças, quando a gente fala sobre ferramentas de trabalho. Então, é ocupacional por quê? Porque é específico do uso daquelas pessoas que estão ali. Então, essas são algumas possibilidades de variação linguística. O texto apresenta essas 5 e pede que a gente reconheça o que está acontecendo aqui com Evanildo Bechara. Lá em cima, Evanildo Bechara prepara sua aposentadoria de pouco em pouco, como se a adiasse ao máximo. Aos 95 anos, o imortal da Academia Brasileira de Letras alcançou o status de astro pop no mundo da filologia e da gramática. É mesmo, quando a gente diz que a gente estuda Bechara, né? A gramática de Bechara é uma referência. Quando ainda tinha saúde para viagens mais longas, o filólogo lotava plateias em suas palestras na Europa e no Brasil, que não raro terminavam com filas para selfies. A idade acentuou o lado cientista e profissional de Bechara, que adota um tom técnico na conversa até mesmo diante das perguntas mais pessoais. Então, olha só, aqui no comando se diz as falas atribuídas a Bechara. São essas que estão entre aspas. Qual o seu tipo preferido de leitura? É a pergunta de alguém. Aí a resposta dele. A minha leitura está dividida em 2 partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas, responde.
Ainda adolescente, Bechara descobriu a lexicologia. Um novo mundo se abriu para o pernambucano, que se mantém atento às metamorfoses do nosso idioma. Metamorfoses estão associadas às mudanças, à variedade linguística. Seu colega de Academia Brasileira de Letras, o filólogo Ricardo Cavalieri, se lembra de quando deu carona para o mestre e este inculcou com os estranhismos do aplicativo de navegação instalado no veículo. A vozinha do aplicativo avisou que havia um radar de velocidade reportado à frente. Lembra Cavalieri? Esse reportado é uma importação, né? Notou Bechara. Por quê? Reportado, ele olhou e, opa, isso aqui não é da língua portuguesa, né? Causou aí uma estranheza ao nosso maior gramático. Bom, eu entendi aí no comando que as falas atribuídas a Evanildo Bechara são representativas de qual variedade linguística? A gente pode pegar uma delas aqui, ó. A minha leitura está dividida em duas partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas. O que aconteceu aqui? Ele seguiu a norma padrão, tá? Não tem aí regionalismos, como se diz aqui, que ele é pernambucano, não houve aí nada da fala pernambucana caracterizado, não houve nada de sociocultural ou de geracional. Então, o que a gente fala? A gente pode observar aqui que ele faz uso de termos específicos de sua área de atuação. Por quê? Porque ele é um gramático e filólogo e ele vai utilizar a língua aqui no sentido da filologia. Quando ele fala aqui, a vozinha do aplicativo avisou que havia um radar de velocidade reportado à frente. Não tem nada, por exemplo, aqui que mostre para a gente que o contexto exige a linguagem formal. Como assim a linguagem formal se ele estava no carro com um amigo? Então, a gente não tem linguagem formal aqui necessária. Letra B. Ele não traz marcas do seu local de nascimento, que é Pernambuco. Então, também não é regional. Sociocultural, pois sua formação pressupõe o uso da linguagem rebuscada. Ele não precisa usar a linguagem rebuscada, ele não está usando a linguagem rebuscada aqui. Ele usou uma linguagem padrão. Então, o rebuscamento está fora das nossas respostas. Letra D. É geracional, pois ele emprega termos característicos de sua faixa etária. Nós não reconhecemos aqui termos característicos de sua faixa etária. Então, também, de forma alguma aqui. Uma curiosidade, como seria associar a variação linguística a uma questão de faixa etária? Olha, a gente hoje fala sutiã e lá atrás as pessoas chamavam de califon. Olha aqui a diferença de sutiã para califon. Aí seria assim, mas quando a gente lê aqui e reconhece, né, e não importa a idade, não existe essa relação com a faixa etária. Reforçamos então a ideia de que é ocupacional, pois ele faz uso de termos específicos de sua área de atuação. Quando ele coloca aqui que é uma importação linguística, né? Essa palavra é uma importação linguística, ele está fazendo uso daquilo que é o estudar a própria gramática. Letra E, nossa resposta, e nós temos aqui uma revisãozinha sobre variedades linguísticas. Gostou? Curte esse vídeo, faz seu comentário e se você não está inscrito, inscreva-se no canal que nós estamos aqui por você, XP.